Oi, de novo, gente. Estou aqui hoje com Gabriela Santos Alves. Gabriela é doutora em comunicação social, mestre em letras e graduada em história. E hoje ela está aqui para falar um pouco com a gente sobre os estudos que ela tem feito sobre uma questão de gênero, sobre o enclausuramento de mulheres e como que o cinema tem dialogado com isso recentemente, não é isso, Gabriela? Oi, Alessandro, tudo bem? Olá, todo mundo do canal. Primeiro, eu queria agradecer o convite para participar no canal. É sempre muito importante, né, a gente ter essa possibilidade de dialogar com as pessoas, né, nesse momento de pandemia. Acho que os canais, as lives acabaram se tornando esse espaço, né, de diálogo e a gente aproveitar também para levar um pouco do que é produzido dentro da universidade, das nossas pesquisas e, no meu caso, também numa realização audiovisual, né? Então, obrigada pelo convite, muito feliz de participar. Bom, a primeira coisa que eu queria perguntar é o que te levou a ter esse interesse por esse tema em específico do enclausuramento de mulheres, inclusive de um trabalho audiovisual em cima disso, né? Você expôs um filme foi dirigido por você, que até foi premiado, né? Recentemente, o que te levou a trabalhar com esse tema em específico? Eu tenho um projeto de pesquisa cadastrado atualmente que se chama Clausuras, Territórios e Sentidos dos Claustros Femininos. Ele é um projeto que eu comecei em 2015, né, quando a questão da teoria feminista começou a aparecer para mim de maneira muito forte na universidade, principalmente por conta de várias situações que aconteciam com as alunas. O nosso departamento de comunicação social tem 3 cursos, né, de história, jornalismo, publicidade e propaganda e cinema e audiovisual. Então, e aí a gente começou a conviver com uma série de assédios, de questões que as alunas traziam, também no espaço universitário. Isso foi, elas traziam muito para mim, isso a gente dialogava muito nos projetos de extensão que eu tinha na época. E a partir dali, 2014, 2015, eu decidi que os meus estudos se voltariam especificamente para pensar a teoria feminista no campo da comunicação social. E como eu sou originalmente professora do curso de cinema, os meus estudos têm se voltado mais para isso, né? Eu errei aqui, falei da história, porque eu sou formada em história e em comunicação. Então, fiz pós depois em filosofia, mestrado nas letras, como você falou, em literatura, o doutorado e o pós-doutorado também na comunicação. Então, a minha formação ela tem uma característica interdisciplinar, né, minha formação acadêmica, e também, como professora do campo da comunicação social, as questões sociais sempre foram muito importantes para mim. E certamente, sem dúvida, a formação no campo da história, das letras, da filosofia, eu acho que sempre esteve presente, era uma forma, né, dessas questões estarem muito presentes para mim. Então, quando eu pensei esse projeto de pesquisa lá atrás, eu queria pensar alguns claustros, né, femininos especificamente. Tá? E aí eu pensei assim, vai ser um projeto de 12 anos, né? Que eu vou ficar 2 anos em cada um dos claustros que eu estou me destinando a refletir sobre eles. E aí essa reflexão, ela vem para pensar esse claustro do ponto de vista histórico, social, e também pensar a produção fílmica sobre esse claustro. Tá? Então eu vou investigar filmes que pensam esses claustros que eu vou falar daqui a pouco, e também me proponho a fazer a realização fílmica como cineasta, já que sou professora do curso de cinema, né, eu queria juntar a minha produção artística com a produção acadêmica e pensar uma temática só. Então, o Clausura surgiu disso, né, a partir desse meu desejo, esse meu anseio, e é um projeto ousado, né, porque tem tanto do ponto de vista acadêmico quanto artístico, né, se juntando aí nessa perspectiva. E esses claustros, eu segui mais ou menos uma ordem que seria, o primeiro claustro seria o das presas, as presas institucionais. O segundo chama-se loucas, histéricas, né? Porque quando a maioria de nós mulheres, quando a gente se coloca, quando a gente fala, né? Ou quando um homem não tem muitos argumentos para debater com a gente, geralmente a gente é chamada de histérica, de louca. É louca, é histérica. Então esse tipo de chamamento sempre me incomodou. Esse seria o segundo claustro, né? O terceiro seria putas, pensar sexualidade. Santas, que também
é um outro lado da sexualidade feminina, né? Então a gente tem presas, loucas, putas, santas. O espaço doméstico também me chama bastante atenção. Então, mães, donas de casa. Né? E o sexto claustro, que é drogadas, para pensar a medicalização dos corpos femininos. Então, eu tinha imaginado lá atrás que eu ficaria 2 anos em cada um desses claustros, né? Pesquisando, do ponto de vista histórico e sociológico, o conceito, pensando essa realização fílmica, né, de filmes que pensam essa temática, fazer análise fílmica deles e também fazer minha própria produção. Aí, quando eu comecei no primeiro claustro, que é das presas, né, eu fiquei 4 anos, quase 5. Eu estou agora fazendo a transição do presas para loucas, para a segunda categoria, né? E é isso, né, também que a pesquisa traz. O filme Celas, que você falou, é um curta-metragem. Eu rodei o Celas em 2016 e em 2017 a gente começou a fazer o circuito de festivais de cinema com ele. O Celas, ele trata de uma condição específica feminina, que é a gravidez nos últimos meses, né? Ou a criança recém-nascida. Como é que ser mãe nesse cenário de um bebê recém-nascido ou na reta final da gravidez? E tem essa especificidade de pensar essas mães no sistema prisional. Então, o Celas, ele surgiu desse meu anseio de pensar esse primeiro claustro. E aí eu acabei indo para outras áreas do conhecimento, muito para o direito, para a antropologia. Então, a minha pesquisa, se você for olhar meu Lattes lá, tem muitos eventos no campo do direito, da antropologia, porque fez-se necessário também dialogar com essas outras áreas do conhecimento, para eu entender um pouco de encarceramento no Brasil, né, a guerra às drogas, que leva ao encarceramento da população preta, jovem, pobre, né, que é a grande quantidade da massa carcerária no Brasil. Pensar a prisão como um projeto político, como Angela Davis coloca, né, a prisão é um projeto político a longo prazo do Estado de encarcerar determinadas pessoas. Né? E um fato também que me chamou muito a atenção na época, Alessandro, era que o número de mulheres presas no Brasil aumentou muito. Então, quando eu rodei, filmei o Celas em 2016, já havia nos últimos anos um crescimento de 567% no número de mulheres presas no Brasil. É muito alto, né? Sempre que eu falo esse número, as pessoas abrem o olho, assim, se espantam. E realmente me chocou também, né? Então, o Celas, ele vem, sabe, né? Começa meu primeiro lugar, assim, o primeiro claustro, o primeiro território e pensar esse sentido, né, da clausura para as mulheres. Tá? Então, o Celas, ele foi um filme, como você falou, que circulou muito pelo mundo. Foi uma surpresa para mim, porque foi meu primeiro filme como diretora. Eu achava muito importante, como professora do curso de cinema, eu ter experiência de fazer um filme, de realizar um filme, sabe? Desde a ideia inicial, passar por todas as etapas, né? Eu acho que para a sala de aula era muito importante para mim, eu sentia falta disso. Então, o Celas também cumpriu esse lado pedagógico, né, de ser uma professora do cinema que também queria fazer um filme com uma temática feminista. A equipe de set, né, que foi a equipe que filmou dentro da penitenciária, toda de mulheres. O filme ele é 90% composto e feito de mulheres, por mulheres, com assunto feminino, que era isso que eu queria muito fazer. E aí ele aconteceu, né? Pelo mundo todo, foi uma surpresa e foi um filme premiado. O ano passado a gente recebeu o prêmio no festival Entre Todos de Cinema e Direitos Humanos, que é um festival bastante importante aqui da América Latina, acontece em São Paulo. E agora eu estou aguardando porque ele vai entrar no streaming também da SP Cine, que é uma plataforma bem importante também aqui no Brasil, para ficar 1 ano disponível nessa plataforma. As pessoas às vezes falam, eu queria ver, não está no YouTube, mas é por isso, né? Porque tem esse compromisso agora, vai entrar no streaming da SP Cine. Nossa, eu começo a falar, não paro, né? Não, Mas e a então, ideia é você falar mesmo, é você falar mesmo. eu falo muito, assim, porque eu me identifico muito com essa temática, sabe? Eu acho que o grande desafio na academia é a gente encontrar uma temática que atravesse a gente, né? De forma muito única. Porque você passar a vida inteira, né, estudando sobre matemática, escrevendo sobre isso, se dedicando, né, a uma realização fílmica, a coisa tem que ser muito importante. Isso para todo mundo, não é só para mim não, sabe? Eu acho que talvez a gente discuta muito pouco isso na academia, né, de como que os nossos atravessamentos pessoais, eles são importantes.
para nossas escolhas acadêmicas, né? Escolhas dos nossos temas, daquilo que a gente quer pesquisar, daquilo que a gente quer fazer. Então, eu ficaria horas aqui falando sobre essa temática, porque realmente ela me importa muito e eu me sinto muito bem, sabe, em falar sobre isso, em transitar nesse lugar. Então, eu acho que a gente tem uma herança, muitas vezes, positivista na universidade, né, de pregar um distanciamento em relação ao objeto de pesquisa, que você não pode se apaixonar. Cara, eu super transgressora nesse sentido, eu me apaixono mesmo pelo que eu estou pesquisando, pelo que eu estou realizando. A sala de aula também, para mim, é muito importante. Eu acho incrível o espaço da sala de aula. É um espaço de muita vida. Então, para mim, esses pressupostos não funcionam muito, né? E é uma pequena transgressão metodológica, teórica, mas que tem me feito muito feliz em termos de escolhas também de temas na academia. Tá? Então, agora eu estou nessa fase de fazer a transição do claustro das presas para o claustro das loucas. Estou estudando agora histeria feminina, né, pensando um pouco na psicologia, na psicanálise, quer dizer, já muda um pouco também esse foco interdisciplinar, né, que antes estava lá no direito, na antropologia, agora eu já vou mais para o campo da psicologia, da psicanálise. Então requer mesmo, né? Eu tinha uma ideia assim que eu ia ficar 2 anos só, mas é pouco para um tema, né? Também para realizar um filme. Então já tenho ideia, já tenho um projeto, na verdade, de um filme que eu quero fazer sobre a questão da histeria feminina. Tá? Mas essa pandemia veio aí, né, e mudou os planos de todo mundo. Então, o que eu estou fazendo agora é pesquisar mesmo do ponto de vista teórico, conceitual, né, o conceito da histeria, principalmente voltado para nós mulheres, e também filmes que falam sobre o assunto, né? Recentemente eu estava revendo Coringa. Você viu Coringa o ano passado? Assisti. Foi um filme muito falado, né? Porque coloca a questão do sofrimento psíquico em evidência, né? Desse personagem. Enfim, uma revolução né, que pode se advida né, das classes operárias. Enfim, uma série de possibilidades de leitura e de como que esse filme nos atravessa. Né? E aí, cara, eu não tinha prestado atenção tanto e revendo, uma coisa me chamou muita atenção, que é a mãe dele, né? A mãe do personagem, ela é construída no roteiro e pensada pelos personagens masculinos do ponto de vista da histeria. Então ela é internada no hospital psiquiátrico, né? A narrativa que é criada sobre ela, de descredibilizar aquela personagem, é porque ela é louca. Então quando ele vai em busca do pai dele, né? O funcionário que trabalha na casa do pai dele está no portão, ele está brincando com o que seria o Batman no futuro, o irmãozinho dele e tal. E o cara fala, ela é louca. É a primeira frase que a gente ouve de alguém falando sobre a mãe dele. Ela é louca. A primeira ideia que os personagens constroem sobre ela é que ela é louca, então ela é internada, ela vai para um hospício. Né? E isso aconteceu muito na história das mulheres ao longo dos séculos, né? De serem internadas, porque elas demonstram um comportamento transgressor, um comportamento que não se quer, alguém que não se quer naquele lugar, então vamos separar essa mulher e colocar num hospício. Né? Isso é o que eu estou pesquisando agora no momento. É engraçado, pensando nessa questão do Coringa, que em parte a própria loucura dele ela é um pouco responsabilizada pela situação dele, né? Também. Então isso realmente eu não havia pensado nisso quando assisti o filme. Mas foi interessante que você falou dessas múltiplas possibilidades de claustro, porque é realmente bastante abrangente, né, esse conceito de claustro, né? Em diversos espaços, inclusive os espaços domésticos sendo explorados nessa perspectiva. E nesse sentido, eu queria que você, se você pudesse falar um pouco o que é estar enclausurado, né? O que seria esse enclausuramento que pode ser dado de tantas maneiras e em tantos espaços diferentes. Acho que essa pandemia, as pessoas que sabem da minha pesquisa sempre perguntam sobre isso, assim, e o claustro, como é que tá o claustro? E eu acho que nós mulheres, Alessandra, a gente vive com um sentimento que muitas vezes a gente não sabe dar nome para ele. Tá? Por exemplo, quando a gente sai à rua, todas nós mulheres já sofremos um tipo de assédio na rua. O espaço público, o espaço urbano, ele não é convidativo para nós. Pelo contrário, ele muitas vezes é violento. Né? O nome das ruas são todos de homens. Os monumentos são masculinos.
né? A gente sofre assédio. As desculpas, né? Porque era roupa, o batom, o corte de cabelo, estava na rua à noite, nada disso, né? O responsável pelo assédio é quem assediou, não quem recebe o assédio. E, obviamente, isso é fruto de toda uma cultura, e há autoras, inclusive, que trabalham com a ideia da cultura do estupro, que é uma cultura de violência contra mulheres, né? Então, esse claustro fez com que a gente não esteja mais nesse lugar, né? Do espaço público, do espaço... desse espaço, né? Porque a gente está dentro de casa agora, né? Pelo menos quem está cumprindo, né, esse isolamento, espero que as pessoas que assistam o canal estejam cumprindo o isolamento, tá? Por favor, gente. Então, esse espaço, né, doméstico agora, que a pandemia nos colocou nesse lugar, ela, sem dúvida, coloca a gente para pensar isso, né? Por exemplo, quem é que realiza as atividades domésticas dentro da casa? Quem cuida dos filhos? Eu tenho visto relatos de mulheres que estão realizando o seu trabalho profissional na madrugada, porque durante o dia elas estão dando conta, né, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, problematizar o espaço doméstico, porque o espaço doméstico é o primeiro espaço de todos nós. É o espaço onde a vida se constitui no primeiro momento. Todos nós precisamos comer, tomar banho, dormir, lavar roupa, né? A Silvia Federici trata muito disso, né? É uma historiadora italiana que tem sido traduzida no Brasil. Caliban e a Bruxa, O Ponto Zero da Revolução, são 2 livros, né, que chegaram aqui no Brasil recentemente. E ela é uma das autoras que problematiza esse espaço doméstico, né? Que esse trabalho que não é remunerado, tá? Que não é valorizado, principalmente no sistema capitalista, mas que ele é um trabalho fundador. Sem o espaço doméstico, a gente não cria nada, né? Porque a gente precisa sobreviver antes de pensar um trabalho criativo, um trabalho conceitual, enfim, seja em qualquer área que a gente atue, né? E tem uma pergunta assim que as feministas fazem, que é, quando a gente olha, né, para o trabalho doméstico, é amor ou é trabalho não remunerado? O que as mulheres têm realizado nos lares, né? Acho que é uma pergunta interessante, assim, da gente pensar, problematizar, pensar sobre ela, né? O que as mulheres têm realizado dentro dos lares, né? É amor ou é trabalho não remunerado? Então, pensar esse espaço doméstico, eu tinha pensado esse claustro um pouco mais para frente, mas esse claustro ele está o tempo todo aparecendo para nós, né? Porque é esse lugar que todos nós, dependente da classe social, de raça, não é? A gente passa pelo espaço doméstico, né? Ele é fundamental para pensar essas relações. Tá? Então, inclusive, tem um filme que trata bastante disso, da Chantal Akerman, chama Jeanne Dielman. Ele é um filme de mais de 3 horas, sabe? E é um filme incrível, assim, porque ele se passa majoritariamente dentro do espaço doméstico, uma mãe e um filho, e ela se prostitui para poder sustentar esse filho, né? Ele já é um rapaz na faixa dos 18 anos, mais ou menos, e é a rotina dela, limpando essa casa, fazendo comida, limpando a casa, fazendo comida. Sabe, todo esse trabalho que muitas vezes se torna invisível, né? E é ele que garante, né, a nossa sobrevivência, assim. Ele que é um trabalho extremamente importante. Eu acho que a gente tem que olhar para o espaço doméstico, valorizar esse espaço doméstico. Eu acho que aqui no Brasil também existe uma questão racial muito forte, presente, que a gente também precisa pensar, que é a figura das empregadas domésticas, principalmente dos lares da classe média, né? Uma herança escravocrata que o nosso país... A própria arquitetura dos apartamentos, né? Os apartamentos, eles têm quarto de empregada. Esse lugar que eu estou falando aqui é o meu escritório na casa, né? E ele originalmente na planta era um quarto de empregada e a gente reconfigurou aqui, meu companheiro e eu, porque a gente não queria habitar um espaço que tivesse essa marca, né, de um espaço de quarto de empregada. E geralmente um espaço que não tem luz, né? Não pega luz, não tem circulação de ar, né? Está do lado da cozinha, né? Está dizendo por onde que a pessoa tem que transitar na casa. Acho que os elevadores de serviço também são uma outra marca nossa social, né, que está ligada ao espaço doméstico. Pensando essa herança que a gente não superou, está muito longe disso, né? A democracia racial é uma falácia no Brasil.
E é preciso pensar também essa questão de raça, né? O feminismo, hoje a gente costuma dizer que são feminismos no plural, né? Porque a teoria feminista, o feminismo ele é tanto um movimento social, quanto também um campo de pesquisa na academia, tá? E os dois são igualmente importantes. Não é porque a gente está na academia, que a gente tem acesso a livros, a discussões conceituais e teóricas, que a gente está fazendo um trabalho melhor ou mais importante. Não. É tão importante quanto o trabalho dos movimentos sociais. E aí é importante reforçar isso, né, que é feminismos no plural. Porque o que o feminismo busca, ele é um movimento que busca igualdade entre homens e mulheres, né, de direitos principalmente. Tá? Porque nós não temos essa igualdade. Então a gente, como eu falei, né, sofre o assédio na rua, violência doméstica, no campo de salários, né, do emprego, do trabalho. As mulheres no Brasil hoje elas ganham em média 80% do salário dos homens realizando a mesma função. Tá? Então é importante pensar no feminismo no plural, né, nos feminismos. Eu acho que é extremamente importante também, quando se pensa uma pesquisa feminista hoje, não dá para se pensar só o recorte de gênero. Ele tem que estar atrelado ao recorte de raça. Então, como a gente acabou de pensar agora, de conversar, né? Na verdade, eu fiquei falando mais, mas que a gente acabou de refletir agora. Então, pensar o espaço doméstico pelo viés da teoria feminista, fazer o recorte de gênero, sim, mas é também importante pensar o recorte de raça. Porque no nosso país vai ser sempre isso, é classe, gênero e raça. Não é difícil. Você vai pensar um objeto de pesquisa, uma questão que você queira trabalhar com ela, um conceito. O nosso país ele é marcadamente caracterizado por isso. Então, os nossos objetos eles precisam ter esse recorte, né, de raça, classe e gênero, né? Principalmente nos tempos que a gente tem vivido, né, de um projeto fascista. Não sei se é nenhum projeto, ele está em prática, né? Então, cada vez mais importante a gente acho que ter essa coragem mesmo, né? De falar isso, de colocar um vídeo na internet, de você ter um canal. É muito corajoso. E da gente, né, definitivamente pensar nessa nossa história, na constituição do povo brasileiro, das nossas relações e da importância, né, de pensar um recorte de raça, classe e gênero. Isso me lembrou um pouco, inclusive eu estava vendo hoje, a gente separa um pouco as ações dos movimentos sociais de uma teoria, sendo que essas coisas são diretamente interligadas. Eu estava vendo uma entrevista com o Silvio Almeida, e ele estava falando sobre como que muitas vezes a questão racial é desatrelada de um marxismo, mas, na verdade, a questão socioeconômica ela está diretamente vinculada à questão racial. E isso ocorre também, naturalmente, né, com a questão de gênero, né? Acho que, Sem dúvida. possivelmente, o capitalismo cria esse tipo de fenômeno em que você acaba tendo esse grande número de minorias. E pela constituição mesmo do nosso país, sabe? Talvez em países outros esse recorte não seja fundamental, né? Mas aqui, pensando a nossa realidade, a nossa história, nosso momento atual, né? Não dá para pensar um recorte de gênero, né? Pensar a teoria feminista sem estar o tempo todo bem preocupado com a questão racial e de classe, que isso nos atravessa o tempo todo. Agora, uma coisa que você havia falado no começo, que eu gostaria de perguntar, você trouxe um dado de que o enclausuramento de mulheres, o carcerário mesmo, na prisão institucional, ele aumentou em mais de 300%, se não me engano, foi o dado que você havia passado. Queria que se você pudesse falar um pouco mais sobre isso, quais as razões disso, porque é uma coisa que eu realmente não imaginava, certamente não é algo amplamente divulgado ou de conhecimento de senso comum. Então, eu gostaria que você esclarecesse um pouco esse dado, né? Sim, o número exato, Alessandra, é 567%. Isso na época, né, que eu pensei, que quando eu fui pensar o argumento do filme, né, e o projeto em si, o roteiro, que questões que seriam para mim relevantes, eu fui pesquisar sobre isso, encontrei esse dado
que realmente é um dado muito alarmante, né? Quando a gente ouve, assim, olha e fala, caramba, é muito alto, né, esse número. E realmente é. Isso não quer dizer também que a população masculina não seja grande, ela é também. Mas a população feminina, ela cresceu num número muito mais alto, né, num ritmo muito maior. Então, e, obviamente, eu não sou especialista na temática e vou falar muito da minha experiência de construir o filme e das minhas leituras da época, tá? Então, a guerra às drogas no Brasil, ela sem dúvida tem levado a um encarceramento muito grande de pessoas, tá? Essa guerra às drogas está ligada, por exemplo, à quantidade de droga que o indivíduo tem, né? Vamos dar um exemplo disso. Então, vamos supor que eu seja presa na rua com uma quantidade de maconha. Eu sou usuária ou eu sou traficante? Um jovem de periferia, um jovem negro, se ele é preso com a mesma quantidade que eu na rua, ele é traficante ou ele é usuário? A mídia também trata isso de forma diferente, né? O rapaz da Cobra Naja lá. Ninguém fala que ele é traficante, todo mundo diz que é estudante. Ele trafica. Tinha uma Naja, né, que não é um animal que não existe na nossa fauna, ele foi trazido de algum lugar. Enfim. Então, tem um discurso midiático aí também que acaba colaborando, né, para isso. E, sem dúvida, a guerra às drogas eu acho que é um dos fatores. Tá? E o empobrecimento da população é outro fator. A falta de... E é toda uma estrutura, né? Você falou do livro, você falou do Silvio, que trata do... tem um livro chamado Racismo Estrutural. E a pobreza também é estrutural, né? É uma falta de acesso à educação, à saúde, à moradia, saneamento básico. Tudo isso no nosso país acaba se transformando numa grande... A consequência disso, né? Junta todos esses elementos, tá? A consequência disso é realmente muito triste do ponto de vista para onde essas pessoas vão se lançar em termos de sobrevivência mesmo, sabe? Não tem mercado de trabalho, não tem trabalho, as pessoas não têm formação, não têm escola. O tráfico está ali. E se o tráfico existe, né, é porque tem consumidores desse tráfico. Né? Obviamente que a responsabilização por quem trafica está sempre com, né, geralmente no pensamento do senso comum, está com quem faz o tráfico, e não com o consumidor, e sim que acaba também estimulando que esse tráfico aconteça. Então, mas eu apontaria esses dois fatores, né, que estão interligados, né, da guerra às drogas e também de uma sobrevivência. Sobrevivência, acho que a palavra é essa. Tá? E pensando a sobrevivência daqui a pouco vai ter um monte de gente aí falando, você gosta de bandido, leva o bandido para casa. Enfim, é um pensamento que está ganhando muito espaço, né, no nosso país. A gente também tem que pensar sobre isso. Como que nós vamos combater esse tipo de ação de pensamento. Que vem sendo legitimado até pelos nossos representantes políticos, né? Então, Exatamente. realmente é uma forma de você solidificar esse pensamento, né? Agora mesmo, durante o filme, quando eu comecei as exibições dele, né, algumas pessoas falam assim, o filme é muito limpo. Limpo no sentido de eu não apresento violência no filme, eu não apresento... porque por si só a questão de não poder ficar com o filho, para mim já é uma violência, né, das maiores, assim, não preciso ter outra, não preciso mostrar sangue, não preciso mostrar choro, não preciso mostrar gente sendo agredida, né? E aí eu pensava muito nisso, sabe, da frase do bandido bom e bandido morto. E essa frase, né, ela teve presente no imaginário brasileiro dos últimos anos com muita força. E eu pensava muito nisso quando eu ouvia as pessoas fazendo esses comentários, sabe, sobre o filme, que são legítimos, né, a forma como cada um entende ali a narrativa. Mas ao mesmo tempo você só pode dar aquilo que você tem. Então, um comentário sobre esse, né, de que ele achando que queria mais violência, queria ver o real daquele lugar, né? Eu construí um real que era o que me atravessou, que era significativo para mim, né? Mas isso do bandido bom, bandido morto é uma frase que tá aí, né? Que as pessoas, é como as pessoas olham para o sistema prisional, para os pobres que estão no sistema prisional. Também tem uma ilusão de que o Brasil é um país que se prende pouco, né? Mas na verdade é o contrário, né? Prende-se até demais e
Sim, prende-se muito, prende-se muito. Tanto Agora é que mesmo há com a a Covid, superlotação, né, de presídios. sim. Agora com a Covid também, né, a gente tem visto isso. De pessoas, eles não podendo ter visita, levar comida, né? É tirar o mínimo de dignidade, sabe, que as pessoas têm para viver nesses espaços. Agora, como que é um pouco pesado, assim, para encerrar, mas, realmente gostaria de te agradecer muito, Gabriela, por aceitar participar. É a primeira vez que vem uma acadêmica artista para o canal, então eu acho que... Mas... Gente, eu gostei disso. Acadêmica artística, eu vou usar. Vou usar. Adorei, muito obrigada. Mas eu achei interessante mesmo, porque realmente essa questão do atravessamento do tema de pesquisa, porque eu já estudei não hoje, né, pelo menos por enquanto, no doutorado, mas eu já estudei temas que eu achava um saco e realmente Eu também. não Eu não é faço um... isso nunca mais, tá? E tudo bem, faz parte, né, da trajetória. Tá certo. Mas, não é, mas é legal, assim, eu acho que pensar uma coisa que faça muito sentido para você. Isso aí. Então, queria te agradecer, Gabriela. Foi muito boa essa conversa mesmo. Aprendi muita coisa, como sempre aprendo. E queria saber se você gostaria de divulgar alguma coisa sua que seja acessível para as pessoas assistirem, ou algum trabalho seu, algum grupo de pesquisa, alguma página. Então, eu posso mandar o link do filme e aí você deixa aí, porque a gente falou do filme, né? Sim. Então, de repente, tem alguém que queira assistir. Eu posso mandar o link e você deixa nos comentários. Eu acho que, né, a gente falou muito dele, faz sentido se alguém quiser assistir, dialogar comigo, falar sobre ele. Eu estou ministrando disciplinas específicas de discussão de teoria feminista no campo da comunicação social. Se as pessoas quiserem, tiver alguma mulher, homem interessado em assistir, né, e pedir textos, principalmente nesse período agora que está tudo fechado, né, e disponibilizar PDF, tá? Pode entrar em contato comigo. O meu e-mail está com o Alessandro, só entrar em contato no canal e me passar, porque a gente está vivendo esse período, né, de excepcionalidade aí que é tão diferente, a gente não pode se encontrar, é só mediado pelo computador. E eu te agradeço muito pelo convite, pelo espaço, né, pela sua generosidade, pela coragem, tá? E que o canal siga firme. Obrigado, espero que siga também. E que você siga firme também na sua pesquisa, porque é um projeto de vida, né, agora. Sim, sim. Obrigada, Alessandro. Fique Obrigado. bem.